Alguns alimentos ele não quer nem experimentar, ele não gosta de sujar as mãos. Então, tem essa questão da alimentação, né, prof? Isso. Então, aqui, ó, estou aqui buscando a cartilha, né? O que vocês falam, eu provo, né? Nós temos, falando sobre toda a parte sensorial, em todo o sistema sensorial, que são as 5 áreas, né, do sistema sensorial: olfativo, gustativo, tátil, auditivo e visual. E aqui eu vou falar sobre o sistema gustativo. Aqui eu explico como o nosso sistema gustativo como ele reage, como que faz, qual é a função da língua, qual a função de um alimento que chega na nossa boca, quais as alterações de hiperatividade que tem essa criança. Por exemplo, vou ler para vocês, a alteração de bastante, né? Hiperatividade. A criança apresenta reação excessiva, sente maior intensidade ao gosto, à textura, à temperatura de certos alimentos, movimenta alimentos pela boca. Essa criança não sabe o que faz com o alimento, às vezes nem coloca na boca. Quais as estratégias adotar? Então, oferecer para a criança, apresente para crianças. Porque quando eu não sei, é porque eu não sei discriminar. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Meu neto chega aqui, ele come um pãozinho que ele ama, um pãozinho pequenininho assim. Eu sempre compro aquele pãozinho. Mas, às vezes, eu ofereço algumas outras texturas dentro desse pão. Ou é uma manteiga, ou é um queijo dentro desse pão, ou é um pedacinho de ovo dentro desse pão. E, às vezes, eu dou para ele de algumas substâncias que ele nunca colocou. Ok? Daí ele rejeita o pão. E daí o que eu faço? Ele chega, eu apresento quais os alimentos que eu tenho na minha casa para ser colocados no pão. Eu apresento a manteiga, eu apresento a maionese, eu apresento o queijo, os 2 tipos de queijo que eu tenho, eu apresento um pedacinho de presunto, eu mostro. Antes de dar, porque às vezes nós temos a mania de dizer, toma, coloque. Não, eu já coloquei no pão. Não, nós temos que apresentar. Apresentação significa discriminar. Quando eu reconheço as diferentes texturas de alimento, vejo as diferentes texturas, provo as diferentes texturas, eu tenho mais facilidade a nível alimentar e, com isso, eu vou ficando com menos sensibilidade. Então, olha bem, quais as alterações daquela criança que não sente as alterações de hipo, com menos hiperatividade, menos hiporreatividade. Então, o que eu faço com essa boca? Porque ela realmente nem sabe como mastigar. O que eu faço com essa boquinha? Eu ofereço gomas de mascar para que ele possa perceber uma textura. Eu uso uma escova de dente que vibra, porque ele tem pouca sensibilidade, ele não consegue perceber. Brinco com tinta facial para que ele possa perceber, mas sempre usando a tinta facial adequada, oferecer lanches crocantes, brincar com instrumentos de sopro, tudo isso para que a criança saiba que todos os alimentos apresentados têm diferentes texturas. Isso para a criança que tem hipossensibilidade, pouca. E apresentamos também para que a criança que tenha hipersensibilidade. E aqui, brincadeiras, olha bem como que foi, é bem chamativa essa cartilha. São brincadeiras do sistema gustativo. Então, eu dou a informação, essas cartilhas oferecem a informação, aparece por que daquela hiperatividade sensorial, que no caso é gustativa, e dou brincadeiras, atividades para serem feitas, tanto em família quanto para profissionais. Então, é um passo a passo. Não é um e-book com muitas e muitas informações, mas todas essas informações são provadas cientificamente.